Fala rapaziada, beleza? Hoje eu vou estar falando aqui sobre o Short Killer. Eu tenho dois Short Killer, eu tenho esse aqui da Phonicong e tenho esse aqui da Mecânica. Vou estar falando para vocês qual é o melhor, né, na minha concepção, e vou falar para vocês qual é a importância de você ter essa ferramenta na bancada, o que ela ajuda e qual o cuidado que você deve ter quando você estiver trabalhando com essa ferramenta. Porque do mesmo jeito que ela pode te ajudar, pode te auxiliar, essa ferramenta também pode te prejudicar se caso você não souber utilizar esse equipamento. Então vou dar algumas dicas aqui nesse vídeo para vocês. Você que gosta de reparar placa, você que curte a microsoldagem, né? Esse equipamento aqui é um equipamento que ajuda bastante e eu vou estar dando algumas dicas aqui nesse vídeo para você. Então já deixa o like, se inscreva no canal, deixa aí o teu comentário. E se você ainda não é membro desse canal e deseja ter acesso a vídeos exclusivos que a gente posta aqui toda semana com conteúdo bem bacana e diferenciado, por apenas R$5 você pode se tornar membro. Clicando aqui no botãozinho Seja Membro, por apenas R$5 por mês, você pode participar do nosso clube de membros de SCLS Tech do nosso canal do YouTube. E se você quer levar o negócio mais a sério, o nosso treinamento ele está no preço especial de Black Friday. Então não perde tempo, clica aqui embaixo, né, no botãozinho, no link que eu vou deixar aqui nos comentários e também no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E já reserva a tua vaga aí no nosso treinamento EAD, porque o valor está imperdível, beleza? Vamos lá, pessoal, quem já me conhece aqui há algum tempo, né, quem já acompanha aqui o canal, quando lançaram o Short Killer, eu fui um dos que era um pouco contra esse equipamento, porque no meu ponto de vista, existiam outras formas mais seguras de você encontrar um curto-circuito total, beleza? Então, eu defendi essa tese de que eu tenho uma fonte de 5 A, 10 A, que eu poderia facilmente encontrar um curto-circuito, por exemplo, na placa e resolver o problema sem a necessidade de ter esse equipamento aqui que vocês estão vendo. Só que existe uma grande diferença quando você utiliza a fonte de bancada para achar um determinado curto-circuito ou a câmera térmica, por exemplo, de quando você tem esse equipamento aqui. Esse equipamento, ele te oferece um reparo mais veloz, mais objetivo, mais simples e fácil de ser resolvido. E como a gente que trabalha na bancada com reparos em placas, a gente precisa de velocidade para a gente poder produzir, conseguir assim ganhar mais dinheiro, então a gente precisa de equipamentos que facilitem e nos dê mais objetividade na bancada. Porque não faz sentido eu passar um dia, 2, 3 dias em uma placa para fazer um reparo. Desse jeito a gente não consegue ganhar dinheiro algum, ou ganha muito pouco. Então não faz sentido, por exemplo, a gente passar o tempo todo na bancada tentando resolver. Então quanto mais eu tenho ferramentas que me facilitam o reparo, que deixa o reparo mais veloz, então esse equipamento ele vai estar me ajudando a produzir mais, certo? Então, partindo desse ponto, eu comecei a utilizar esse equipamento na bancada e eu tenho visto que a velocidade, a produção, ela realmente aumenta mais quando eu utilizo o Short Killer para resolver certos problemas. Só que tem um porém. Do mesmo jeito que essa ferramenta, ela auxilia, ela ajuda, ela beneficia o técnico, ela também pode te colocar em apuros ou até mesmo, ao invés de você ganhar aquele dinheiro resolvendo um problema, você pode criar outros problemas até e ficar mais complicado de você resolver a falha que tinha naquele aparelho, certo? Vamos lá. Para que serve o Short Killer? Short Killer, pessoal, é um equipamento que serve para você resolver problemas de curto total. Então, não me venha perguntar aqui se Short Killer resolve problemas de fuga de corrente, ou qualquer outro problema na placa. Não, Short Killer resolve problemas de curtos-circuitos de forma bem mais fácil, objetiva e rápida. Como assim? Você, por exemplo, tem um curto total em uma malha primária e você, por exemplo, está trabalhando em uma placa dual board, aquelas placas sanduíche que são conectadas uma na outra. De repente, o componente que ele está em curto-circuito, ele está entre essas duas placas, por exemplo. Com o Short Killer, a gente vai lá, injeta o Short Killer, aplica o Short Killer ali na malha e
ele exatamente vai destruir o componente que está em curto-circuito, sem mesmo a gente nem saber qual era o componente que está causando o curto, por exemplo, né? Então, vamos supor que você tenha um aparelho dual board e o trabalho que você teria que desmembrar essa placa, membrar novamente, você consegue resolver de forma rápida. Ou até mesmo quando você pega um curto-circuito em uma malha secundária, por exemplo. E aí, para você não ficar perdendo tempo para saber que componente é que está causando o curto-circuito, você vai lá e aplica o Short Killer e ele resolve rapidamente ali para você. Porém, alguns componentes na placa, eles são mais complicados, ou digamos assim, eles são uns componentes mais difíceis de abrir com curto-circuito. Porque o intuito do Short Killer, quando você aplica ele na malha, é liberar uma corrente elétrica, né, de mais ou menos 21, 23, depende aí muito do seu Short Killer, ampere. Então, uma corrente muito alta que vai passar por uma determinada malha, ao qual o componente que está causando o curto-circuito, né, que está ligado ali ao GND, ele vai sofrer um efeito Joule tão grande, ele vai aquecer tanto, que ele vai acabar se rompendo, estourando, partindo, e aí o curto-circuito vai embora. Porém, a gente tem que levar em conta que, quando a gente pega componentes que eles têm uma resistência maior, né? Por exemplo, quando você aplica o Short Killer, a corrente, o fluxo de corrente elétrica, os elétrons que estão passando por aquele determinado componente, não está, mesmo ele liberando uma corrente alta, não é o suficiente para que ele destrua, né? Ou ele simplesmente aí rompa, né? Os filamentos ali e tudo mais. Aí é onde está o problema. Por quê? Porque essa corrente muito alta que está passando pela malha, quando ela não consegue destruir aquele componente, ela acaba também tipo que forçando, né, essa corrente muito alta, forçando outros componentes da linha, da malha. Isso pode afetar outros componentes, fazendo com que eles entrem em curto-circuito ou até mesmo fazendo com que eles entrem em fuga de corrente. Então, se você fica lá tentando destruir o curto com um Short Killer e você passa bastante tempo aplicando, né, o Short Killer na malha e você não consegue romper, você tem o risco de danificar outros componentes, que isso vai deixar mais complexo ainda o problema e você vai passar mais tempo depois para resolver. Então a gente tem que ter essa ideia. Por isso que esse vídeo aqui é exatamente para explicar para vocês como é que eu utilizo o Short Killer e como eu recomendo que você, inscrito desse canal, também passe a usar o seu Short Killer. Ou se você ainda não tem, você deseja adquirir o seu Short Killer, né? Quando você tiver com ele na bancada, tome esses cuidados. Como é que eu faço então? Como é que eu utilizo um Short Killer então? Como eu falei para vocês aqui, existem componentes que vão simplesmente destruir com muita facilidade. Outros vão ser mais resistentes, né? Então, esses que são mais resistentes é o que pode causar problemas em outros componentes, porque vai passar uma corrente muito alta ali, e isso pode danificar, como eu já falei anteriormente. Então, o que eu faço? Eu simplesmente dou um toquezinho, e você já sente logo que ele faz até um barulhozinho, né? O Short Killer, aí ele dá um apito, e aí você não destruiu o curto-circuito. Aplica novamente, não destruiu. Você vai tentar no máximo 4 vezes, passando no máximo, né, 1 segundo quando você aplicar. Você aplica, conta mais ou menos 1 segundo, não destruiu, tira. Aplica de novo, não destruiu, tira. Aplica de novo, não destruiu, tira. Mais ou menos de 3 a 4 vezes. Se não destruir o curto-circuito, então temos que ir para o método tradicional. Porque aí, se você ficar lá tentando, aplicando e deixando lá o Short Killer, você vai destruir o curto-circuito, provavelmente por passar muito tempo ali, né? O componente não vai aguentar e vai detonar na placa, porém você vai causar, né? Ou pelo menos você tem o risco de causar, pode ser que não cause o problema, mas você pode ter o risco de causar outros defeitos em outros componentes na linha. Então você destrói um curto-circuito e abre outro curto-circuito, ou abre uma fuga de corrente, por exemplo. Beleza? Então, tome esses cuidados. Outra coisa, a gente vai fazer um reparo numa malha secundária, né? Tem vários componentes ali na linha. Então, esses componentes muitas vezes são difíceis, até utilizando Kelvin 4 pontas e utilizando
uma câmera térmica, por exemplo, pode confundir você. Com o Short Killer ele vai achar exatamente o componente que está com curto-circuito e vai detonar esse componente, fazendo com que haja mais objetividade para você na bancada. Então o Short Killer ele é um componente, ele é uma ferramenta na bancada que ele ajuda, né, na velocidade que você vai fazer os reparos que estão com curto total na placa. Então a gente consegue resolver em 1 minuto no máximo. No máximo 1 minuto a gente consegue resolver. Esses iPhones, por exemplo, iPhones que são, né, da linha X em diante, muitos iPhones ele tem um curto-circuito entre as interposas, né? Tá ali entre uma placa e outra. E para a gente não ter o trabalho, né, de abrir essas interposas, né, de separar, desmembrar a placa, a gente aplica ali o Short Killer, já detona ali o curto-circuito e a gente já ganha aquele pixel ali de forma bem rápido, objetiva e fácil, né? Não vai precisar desmembrar nada. A mesma coisa acontece com alguns Androids da linha Premium. Já peguei aqui alguns aparelhos, né? Androids aí, Samsung, Xiaomi, que são também unidos por interposer com curto interno. Muitas vezes eu não tinha nem logo no início eu não tinha nem o stencil para fazer o rebalem das interposas. E aí, neste caso, a gente utiliza, né, o Short Killer porque a gente consegue resolver de uma forma mais rápida. Então, essa é a dica de hoje, né? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o teu like, né? Compartilha aí nos teus grupos de Telegram, de WhatsApp, né? E deixa aqui teu comentário, o que você achou aí. Né? E deixa aí também um comentário sobre qual tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal, certo? A gente sempre está postando vídeo aqui, né? Por alguns dias aí a gente deu uma maneirada, porque a gente estava muito sobrecarregado de alguns serviços que a gente tinha que fazer, mas estamos voltando com tudo aqui no YouTube e eu quero saber de você qual vídeo você quer que a gente traga, beleza? Um abraço, tamo junto e até a próxima. Vamos que vamos!